Jesus. Em nome de Jesus. Posso dar só uma palavrinha antes? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, né? O Senhor tem preparado para nós mais um culto abençoado e vamos entrar já na palavra. Nosso irmão, todos nós aqui sabemos que o nosso horário é até as 9 horas. Mas, como vai entrar a palavra agora, aí o irmão, desculpa, mas vai até mais ou menos umas 9h10, no máximo 9h15, em que 10, 15 minutos o Senhor estará falando conosco, amém? Só para informar para o irmão o horário, para o irmão estar sabendo, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a carta magna de Deus, todos nós sabemos que é a Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 5, onde a epígrafe desse texto diz: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, mas eu fico com a pesca maravilhosa nessa primeira parte dessa epígrafe, desse texto. Amém? Eu creio que o Senhor vai falar aqui nessa noite, porque Ele já tem falado desde o primeiro momento que colocamos o pé aqui nessa casa de oração. Todos nós sabemos que desde o primeiro louvor, Deus já tem falado conosco, que se tudo nós deixarmos no altar, Deus Ele é fiel para prover o de melhor na nossa vida. Então, irmãos, Lucas no capítulo 5, no verso 1, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Tome o vosso assento nessa noite. Queridos, antes de nós chegarmos aqui no culto nessa noite, alguns de nós tivemos um dia abençoado e alguns de nós tivemos um dia de luta, um dia de adversidade, um dia de provações. Mas a provação, a luta, ela não nos impede de estar diante da presença de Deus. A luta que passamos no decorrer do nosso dia não nos impede de estar adorando a Deus, muito pelo contrário. A luta prova que nós estamos diante da presença de Deus, e ela só serve para nos aperfeiçoar. Todos nós sabemos que a luta, quando vem da parte de Deus, é apenas uma escola que nos ensina, é a faculdade do Senhor, chamado deserto, chamado lugar de aperto, aonde o crente, quando entra todo largado, todo folgado, ele passa por um aperto, passa pelo estreito, e Deus ali vai o ensinando, vai o instruindo, o ajudando. E parece que, vejo, estava Pedro pescando, e pescaram a noite inteira. Só que na noite inteira, Pedro, ele sabia aonde o peixe estava. Pedro pescava exatamente naquele mesmo lugar. Tinha um lugar marcado, reservado, e a hora que ele foi pescar era justamente a hora que o mar estava calmo. E todos nós sabemos que mar calmo é onde os peixes sobem para cima e fica fácil de cair na rede. Mas ali naquele momento, o Senhor queria chamar a atenção de alguns discípulos, porque eram os primeiros discípulos que ia ser chamado, e para ser chamado, primeiro tem que ser provado. É aí que eu entendo que tem algumas pessoas que chegam na igreja, minha irmã, ali todo quebrado, todo amassado, vem todo se arrastando. Sabe por quê? Porque se ele estivesse vivendo somente como é que eu posso dizer, na pescaria, tudo estivesse dando certo, ele não estaria nem se preocupando em estar vindo para a igreja, ele não estaria nem se preocupando em estar buscando na casa de Deus. Então eu digo aqui nessa noite que os crentes que estão aqui só estão aqui porque estão precisando viver um milagre, porque senão não estariam aqui. Só estão aqui porque estão buscando a face de Deus, porque chegaram aqui passando por lutas, por necessidades, por aflições, por momentos de tormenta. Então quando chega na igreja é porque há uma necessidade de buscarmos a presença do Senhor. E sabe o que eu fico maravilhado? É que quando Pedro está com seus amigos lavando a rede, como tudo parecia que não dava certo, tudo
Porque se não fosse um culto, não teria pregação. E nós aprendemos que só é um culto quando há a ministração da palavra de Deus, aonde Deus fala com a igreja. Aleluia, porque o culto é feito por 6 partes. Primeiro, a adoração. Segundo, a oferta. E terceiro, a palavra de Deus sendo ministrada. Então, se não houver essas 3 coisas, não é culto, não é adoração. Estamos no lugar errado. Hoje aqui houve adoração, nós ofertamos e agora Deus está conosco falando aqui nesse lugar. Então isso é o culto. Nós estamos na presença de Deus e Deus está falando conosco aqui nesse lugar. Então eu quero dizer que quando Jesus está na beira da praia pregando, a multidão gostava tanto, gente, de ouvir Jesus pregar. As palavras de Jesus entravam como mel no coração daquele povo. E aí um foi falando para o outro: rapaz, esse homem prega diferente, esse homem tem uma palavra gostosa, esse homem quando prega, arde o nosso coração, arde a nossa alma. Não, eu vou lá ver quem é esse Jesus, quem é esse homem que está pregando. Quando Jesus está falando, o negócio é diferente. Há uma multidão que se reúne, não para ouvir o que o homem tem para dizer, mas sim para ouvir o que Jesus, através dos lábios dele, está falando e está dando para a igreja, e a igreja está recebendo. Então, quando aquela multidão está unida e reunida ouvindo Jesus, um fala para o outro e uma multidão se reúne. Espera lá, eu vou ver o que esse Jesus está falando. E quando eles ouvem a palavra, chega de um certo modo que a multidão toma conta da praia. Jesus já não conseguia mais falar. Por quê? Porque a multidão estava tomando conta. A multidão já oprimia Jesus. Um empurrava Jesus aqui, o outro empurrava Jesus de lá. E o que aconteceu? Jesus falou: pera lá, eu estou visualizando um barco na beira da praia, no lago. Todos nós sabemos que na praia tem um lago. Aonde é o lago? Aonde ficam os barcos, aonde os pesqueiros, ou seja, os pescadores, vêm com seus peixes e deposita para ser vendido. Quem aqui já foi na praia, no porto, vai entender que quando tem a praia, tem a parte que os banhistas ficam e os pescadores ficam. E nessa praia não pode entrar ninguém por causa dos anzóis, que senão machuca os vossos pés. Então é separada essa parte, apenas para os pescadores. Mas Jesus olha para o barco, e quando Jesus olha para o barco, ele pede emprestado o barco de Simão para pregar a palavra. Ele fala: pera lá, eu preciso entrar dentro de um barco para pregar a palavra, porque a multidão está oprimindo. Naquela época, o barco era realmente um barco, mas hoje, na linguagem bíblica, tipifica a minha e a tua vida. Hoje, para Jesus falar, muitas das vezes, ele quer usar a minha e quer usar a tua vida. Talvez você não entendeu até o dia de hoje. Nós somos o barco e Jesus está dentro de nós, e Jesus está falando com a multidão. Aleluia. Então, ele quer usar a minha e ele quer usar a tua vida. Glória a Deus. E quando ele começa a falar, o negócio é diferente. A palavra entra, a palavra faz efeito, a palavra traz resultado. Só que sabe o que eu mais amo dentro da palavra do Senhor? É que todo culto, ele tem um começo. Todo culto tem um meio, mas todo culto tem uma vírgula. Talvez nós não aprendemos isso ainda. Alguém fala: o culto acabou. Não, irmão. O culto é apenas colocar uma vírgula. Se terminar aqui, nós vamos continuar adorando a Deus lá no céu com Ele. Nós vamos estar glorificando lá com Ele e vamos ver Ele como Ele é. Então não termine o culto, apenas se coloque uma vírgula, porque se Ele voltar na noite desse dia, nós iremos adorar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e participaremos da grande ceia com Ele, estaremos com Ele, na presença dEle. Então o culto se coloca uma vírgula. Aí olha o que Jesus vai falar para Simão Pedro: o culto acabou. Depois do culto, Jesus fala: Pedrão, pega as redes, filho. O culto acabou. Antes do culto você estava se sentindo um derrotado. Antes do culto você estava se sentindo um fracassado, um Zé Ninguém, porque nada tinha acontecido. Mas Pedro, você emprestou o barco, você emprestou a sua vida. Agora deixa comigo, porque o milagre é por minha conta. Oh, deixa aleluia. Comigo, que agora quem vai fazer sou eu. Você foi lá no meio do mar. Mar significa
irmão falou aqui, meu irmão, vai na palavra de Jesus. Aleluia. Porque quantas das vezes nós queremos ir na palavra do homem? Quantas das vezes queremos ir na palavra da mulher? Quantas das vezes queremos ir no conselho do amigo, no conselho da amiga? Ei, eu quero dizer aqui nessa noite que o melhor conselho, a melhor palavra vem dos lábios do Deus Todo-Poderoso. E se Ele dá uma palavra, confia na palavra dEle, porque o negócio vai começar a acontecer. Aleluia! Toda vez que Jesus dava uma palavra, o negócio acontecia. Jesus falou, Simão, lança a rede, só que do lado direito agora. E quando ele lança a rede, a Bíblia diz que o milagre foi tão grande, mas tão grande que não cabia de peixe dentro do barco. Sabe por quê? Porque Jesus achou por bem fazer um milagre depois do culto. Eu quero dizer que quando você pôr o pé dentro da tua casa, você já vai contemplar o milagre que já está te esperando lá. Oh, aleluia, Jesus. Jesus já tem um milagre pronto te esperando. Glória a Jesus, aleluia. Eu não quero ir na igreja buscar uma bênção, irmão. Estão mudando a ordem do culto. Se você perguntar para algum crente, missionária, o que você vai fazer na igreja? Não, eu vou buscar minha bênção, eu vou ser abençoado. Não, irmão, você vem na igreja porque você é abençoado e você vai adorar a Deus em gratidão. A Bíblia diz que aquele que ouve a voz do Senhor Deus e guarda os seus mandamentos, como foi lido aqui nessa noite, ei, o Senhor vai dar ordem. Fala assim para o seu irmão, fala assim, Deus vai dar ordem para a bênção te seguir. Aí tem alguns irmãos que estão correndo atrás da bênção e a bênção está correndo atrás dele. Por isso que nunca é abençoado, porque está correndo atrás da bênção. Ele está fazendo o inverso da palavra de Deus. Como é que eu fico no lugar da bênção? Pastor, pregador, missionário, aonde eu encontro Deus? Sabe como? Esse é o endereço de Deus. Glória a Deus. Esse é o lugar onde você encontra Deus. Esse é o local que você fica preparado para receber a bênção que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que depois do culto eles viveram um milagre. Eu quero dizer que depois do culto não vai ter humilhação, não vai ter que mudar de cidade, não vai ter que mudar de casa, nem de país, de lugar nenhum. Você vai estar no lugar onde você foi humilhado, porque onde você foi humilhado, Deus vai te pegar pela tua mão, vai te exaltar e vai mostrar para você que Ele é na tua vida e que isso só foi para que você aprendesse a adorar e glorificar o nome dEle. Tem prova que é Deus nos ensinando a glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então aprenda isso. Se até hoje foi luta, foi porque Deus estava querendo te ensinar no momento dessa luta, para quando chegar o momento da vitória, você glorificar o nome dEle e entregar um louvor de direitos dEle. Aleluia. Oh, glória. Depois do milagre, o Senhor falou, Pedro, larga tudo e segue. Se você acompanha na história bíblica, ou comprar um DVD, você vai ver que Jesus seguiu no caminho. Jesus não olhou para trás para ver se Pedro estava seguindo ele. Jesus falou, larga tudo e segue-me. Pedro olhou assim, falou, o que? Isso aqui não é mais para mim. Foi para mim até o dia de hoje, mas agora o Senhor quer me colocar numa posição melhor. O Senhor fez de Pedro, não pescador de peixe, mas pescadores de almas, de homens. Deixa eu dizer para você, quando Deus começa a escolher, quando Deus começa a levantar, Deus não